Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Vanessa Santos escreveu aqui: eu te conheço através de uma irmã da igreja e estou gostando muito, né? Seja bem-vinda, Vanessa Santos, ao estudo diário das Escrituras aqui. Manda um forte abraço para sua amiga que recomendou você aqui pro canal. Aliás, né, se ela te recomendou aqui é porque também ela assiste. Então, um forte abraço para você, amiga da Vanessa Santos, que pediu para ela também acompanhar a mensagem aqui com a gente, tá bom? Forte abraço aí para vocês duas. Também a mensagem aqui da Isabel Silvana, ela escreveu aqui: a Bíblia é para ser estudada e para ser com a finalidade de ser aplicada. A Bíblia nos transforma. Assistindo seus vídeos, irmão, eu aprendo mais, né? Eu aprendo mais conhecimento. Meu conhecimento aumenta. Gratidão e até amanhã. Isabel Silvana, um forte abraço para você também. Obrigado por estar aqui acompanhando a mensagem todos os dias. A Neide Antunes Melo: gostei quando você mencionou dos saberes diferentes. Muito obrigado, irmão, e até amanhã. A Edileuza também aqui, ó. Bom dia. Nada é por acaso. Ouvir as mensagens, né, esses vídeos, me traz o Espírito Santo para o meu dia. Agradeço e até amanhã. Um forte abraço a todos vocês que mandaram mensagem aqui no canal, todos vocês que acompanham essa mensagem todos os dias. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25, ele fala sobre o milênio, ele fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou começar compartilhando aqui a partir do versículo 6, que diz aqui, ó: o Senhor dos Exércitos fará neste monte de todos os povos um banquete cevado, um banquete de vinho puro, de tutanos gordos, de vinhos puros, bem purificados. Então aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele vier, ele vai fazer uma grande festa. Em qual monte? No Monte Sião. A segunda vinda, eu quero estar nessa festa. Todos nós que estamos aguardando Jesus Cristo, nós vamos estar nessa festa. Se eu morrer antes da segunda vinda, quando Cristo vier, eu vou ressuscitar e também vou estar nesse banquete, tá bom? Nós vamos nos alegrar muito. E é esse banquete aqui, ele está fazendo um convite para nós, né? Essa é a finalidade da escritura aqui. O versículo 7 também diz o seguinte aqui, né? Destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, o véu com que todas as nações se cobrem. O véu que cobre as nações, ou a máscara que está cobrindo as nações, é a mesma ideia, né? São pessoas que se fazem de uma pessoa, mas são outras. São lobos em peles de cordeiro. Essas nações que ficam proibindo a pregação do evangelho, dificultando aí a restauração do evangelho. Essas nações, né, vai ser desnudado ali o rosto dela. Nós temos um ditado popular, né, que é um provérbio que diz: a sua máscara caiu. É isso que vai acontecer com as nações e com os povos. A máscara vai cair. Essas pessoas, né, que fingem que não podemos deixar o evangelho aqui, ou fica dificultando o trabalho do evangelho, querendo dizer, né, que o evangelho ele corrompe a mente das pessoas, por isso que a gente se fazendo de bonzinho, mas na verdade são lobos. Essas pessoas realmente que querem tirar a liberdade das pessoas de escolher seguir a Deus livremente, tá bom? Então a máscara vai cair dessas pessoas aqui. Bom, então o versículo 7 que eu li, o versículo 8 diz assim, ó: tragada a morte na vitória, assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio de seu povo, de toda a terra, porque o Senhor Deus o disse. Olha só que lindo aqui. O Senhor, ele traga a morte, ele venceu a morte. Jesus Cristo, após a sua morte, né, quando ele ressuscita, ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele venceu esse obstáculo que é a morte física. Então, a morte foi tragada na vitória. Ou seja, nós, né, que temos entes queridos que já se passou para o outro lado do véu, que faleceram, todos esses vão ressuscitar. Tá bom? Inclusive nós também vamos ressuscitar. E Deus vai enxugar toda a lágrima. Então essa é uma escritura muito boa que ele está falando aqui, né? Que Cristo, ele venceu a morte. Né? Todas as pessoas vão ressuscitar, ele vai vir nessa segunda vinda, vai ter essa grande festa e vai iniciar-se o milênio.
tá bom? Então é muito lindo aqui. Essa parte, né, que fala tragado a morte na vitória, ela tem escrita lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou, e também o apóstolo João também menciona essa escritura aqui em Isaías capítulo 25, versículo 8, né? Esse tragado a morte na vitória. Daqui a pouco a gente vai lá conferir essas escrituras aqui. O versículo 9, né, falando ainda aqui, o Senhor falou que vai tirar o opróbrio, a vergonha, né, Ele vai enxugar lá, todas as nossas dores vão cessar aqui na segunda vinda, estando com Ele. Aqui o versículo 9 diz ainda assim, e naquele dia vos dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, Ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação nós regozijamos e nos alegramos. Eu vou ser um desses que vai dizer, né? Esse é o Deus que eu estava esperando, esse é o Deus da nossa salvação, que enxuga as lágrimas, que nos salva, é o Deus da ressurreição, tá bom? Tragou a morte, ele venceu a morte física, venceu o pecado também, né? A morte espiritual e também a morte física, ele venceu. Então, quando ele viu, eu tenho certeza, eu falei que ele ia vir, eu tinha certeza. Então, nós vamos estar nesse banquete e essas são as palavras, né, que nós vamos dizer, conforme Isaías está mencionando. Essa vai ser nossa alegria, a gente vai ter esse prazer de dizer, né, a morte foi tragada na vitória. Né? E também vamos dizer, este é o nosso Deus, né? Todos nós aguardando. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 54, Paulo fala sobre esse versículo. Olha o que Paulo ensina aqui, ó. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, palavra grande aqui. Aqui Paulo está falando o quê? Quando esse corpo corruptível, por que o nosso corpo ele é corruptível? Porque ele sofre dores, doença. Quando a gente morre, o corpo se desfaz na mãe terra, ele apodrece, tá bom? O nosso corpo se desfaz. E aí ele está falando que a gente vai ter um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais apodrecer. É um corpo perfeito e imortal. É esse o sentido aqui, né? Então vamos ver o que Paulo está falando aqui, ó. E quando esse corpo corruptível se desfizer na incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Olha só ele fazendo menção lá em Isaías capítulo 25, o versículo 8, né? Tragada a morte na vitória. Então é quando nós ressuscitarmos vai ter sido cumprido essa escritura aqui de tragada a morte na vitória, porque significa receber um corpo perfeito e imortal. Pessoas que tinham corpos deficientes, com dores, com dificuldades, não vão mais sentir essas dores. E aí faz todo sentido essa escritura falando, né, que Deus enxugará de seus olhos, do seu rosto toda a lágrima. Já o apóstolo João, lá no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, olha o que ele fala aqui, o versículo é Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e o versículo 4, falando sobre a segunda vinda, sobre o milênio, né? Ele diz assim, e ouviu uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará, e serão o seu povo, o mesmo Deus estará com ele, e será o vosso Deus, né? E eu vou dizer, esse é o Deus que eu estava esperando. Então o próprio Deus vai habitar na terra, né? Vai estar com a gente nesse milênio, vai ser o governo de Cristo. O versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Bom? Então olha aqui, novamente ele falou que enxugará de seus olhos toda a lágrima, tá bom? Toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já foram passadas. Ou seja, a morte foi tragada, né? Tragada foi a morte na vitória, também mencionando lá Isaías capítulo 25, versículo 8, tá bom? Eu amo esse versículo aqui. O que eu tenho para compartilhar é isso hoje, né? Sobre Isaías 25, que fala aqui sobre essa grande festa que ele vai dar, e sobre a ressurreição, e que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver mais dor, não vai haver mais esse tipo de tristeza que nós experimentamos aqui. Na terra vai viver somente as pessoas justas, tá bom? Ou seja, como Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 5, né? Os justos, né?
os mansos herdarão a terra. Herdar a terra, essa terra aqui, ela vai se tornar o reino celestial. Então, herdar a terra significa realmente poder viver com Deus, voltar à presença dele. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Eu quero prestar o meu testemunho sobre a ressurreição. A ressurreição, por causa da ressurreição, eu sei que eu vou ter a minha família de volta para a eternidade. Por causa da ressurreição, eu sei que minha mãe também vai ressuscitar e nós seremos uma família eterna. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.